A parcela de famílias brasileiras com dívidas chegou a 78,3% em abril. A previsão é que esse percentual se mantenha nos meses de maio e junho, mas que suba 0,1 ponto percentual em julho. Para conversar sobre esse índice da Confederação Nacional do Comércio, eu recebo a economista Isis Ferreira. Oi, Isis, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Ótimo. Obrigado mais uma vez, Isis, pela sua gentileza de conversar com a gente. Vamos fazer uma leitura desses números, Isis. Primeiro, eu queria entender que quando a gente fala de endividados, é preciso diferenciar entre os que contraíram dívidas e estão com a dívida contraída e que os contraíram dívidas e estão inadimplentes, né? Mas esse 78,3% corresponde a tudo, né? Exato. Quando a gente fala de endividamento, a gente precisa diferenciar o que é o endividamento da inadimplência. Nem sempre estar endividado significa estar inadimplente. A pessoa pode estar endividada, ou seja, ela contratou algum tipo de dívida, né? Ou seja, no cartão de crédito, um crédito pessoal ou qualquer outra modalidade, e ela pode estar pagando em dia, estar adimplente. O problema é quando ela não consegue pagar essa dívida, e aí sim ela está sujeita a todas as penalidades, né? Além da incidência dos juros. Aí sim ela está numa situação ruim de inadimplência. Esse 78,3% do total de famílias é o número de endividados. Não significa que toda essa parcela esteja inadimplente, pelo contrário. A gente teve em abril 29% de pessoas, de famílias, né, inadimplentes, número menor, obviamente, e é um percentual que até caiu, a inadimplência até caiu, embora a gente tenha um número alto ainda de famílias endividadas, mas a inadimplência, de certa forma, está num contexto de moderação. Isso tem a ver com uma melhora recente que a gente viu na inflação e também no mercado de trabalho formal, que tem contratado pessoas com menor nível de escolaridade. E esses dois fatores têm levado a uma melhora aí nos últimos meses na renda das famílias e no orçamento. E isso tem feito com que a inadimplência tenha, de certa forma, parado de crescer, o que é uma boa notícia num contexto em que as famílias sofreram muito no ano passado, né, com uma inflação alta, e isso levou também a maior necessidade de contratação de dívidas, mas o que a gente tem agora é um momento em que o endividamento parou de crescer temporariamente, justamente porque o crédito está mais seleto e mais caro, né? Os juros de mercado no crédito para as pessoas físicas, ele atingiu, em média, quase 60% ao ano, considerando todas as modalidades, foi um aumento aí de pouco mais de 8 pontos percentuais em um ano. Então, a gente tem visto um custo do crédito aos consumidores elevado, e isso naturalmente faz com que as pessoas reflitam um pouco mais ao contratar dívidas. Então, a gente está num contexto em que o endividamento parou de crescer, a inadimplência também a gente também tem uma leve moderação, mas ambos estão em níveis elevados e a gente espera aqui que esse endividamento volte a crescer no segundo semestre. É bom a gente lembrar que a gente está no momento em que o nível de atividade da economia deve se reduzir e também isso deve impactar nas contratações com carteira assinada, que a gente também espera uma desaceleração. Então, as pessoas precisam ficar mais atentas a esse cenário. Não, então, é uma notícia boa, né, que o número de inadimplentes quase que estabeleceu, a gente diria, mas essa preocupação lá para julho, a partir de julho, né, e aí toda essa questão da nossa macroeconomia, que talvez seja a grande interferência. Mas, historicamente, é assim, Isis, é o segundo semestre, um pouco mais essa preocupação mesmo, não há nada de surpreendente nisso? Não, na verdade, a gente tem um cenário para esse ano em que o endividamento deve atingir uma nova máxima. Desde 2019, que a gente vem tendo um comportamento de aceleração na proporção de endividados. Até então, desde o início da nossa pesquisa, né, ela começou em 2010, até 2018, 2019, a gente tinha momentos em que os juros cresciam
e o endividamento caía, o que é o esperado, né? Porém, de 2019 em diante, esse cenário mudou. A gente teve alta na proporção de endividados, mas a gente também teve alta nos juros, principalmente agora no pós-pandemia. No pós-pandemia, né, de 2021 para cá, houve uma aceleração nesse endividamento dos consumidores no momento de alta dos juros, o que não era o que a gente vinha observando antes. Para o segundo semestre, a gente espera essa alta na proporção de endividados, muito em razão de que a gente vai ter mais volatilidade nos preços, né, na inflação, então isso deve levar a uma necessidade de crédito maior. E as pessoas têm que ficar atentas aos juros que vão continuar altos, tá? Então, quem já está inadimplente vai ter o desafio de continuar com uma dívida que vai seguir custando muito caro. Não, bom, essa é a preocupação. A gente vai voltar a conversar sobre isso, é claro, imagino, até o final desse semestre e ainda no início do outro. Por hoje, Isis, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada, pessoal.